Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que vocês vão ter acesso a essa videoaula, mas agora no ensino remoto emergencial, eu vou adotar a ideia de postar para vocês algumas videoaulas em relação aos conteúdos que nós estamos trabalhando, né? Nós estivermos trabalhando. E aí, durante as semanas, né, à medida que eu for postando essas aulas, a gente vai fazendo também algumas aulas ao vivo, online, de forma que a gente possa discutir alguns tópicos do que foi apresentado aqui para vocês. Depois que eu fizer essa gravação, eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube e mando para vocês, né, o link, caso seja necessário, ou vocês acessam o canal, de forma que vocês possam ter acesso a essas informações, tá? Então, eu já mandei para vocês o vídeo de boas-vindas, mas mais uma vez eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que estou com muitas saudades, né, de estar com todos vocês, de estar em sala de aula, e que é um momento difícil, mas que vai passar, né? Então, com força, a gente vai conseguir passar por essa, e em breve nós estaremos aí todos juntos, mais uma vez, com o meu desespero em sala de aula, para quem sabe o jeito que eu sou, né, de correr para todo lado, aquela correria de encher luz e tudo mais, coisa que eu estou com bastante saudade também. Então, nessa aula, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre teoria dos conjuntos, né? Eu já cheguei a comentar alguma coisa em sala de aula, mas aqui eu vou buscar fazer um panorama geral sobre o assunto, apresentar alguns exemplos, e muitas coisas eu vou falar de maneira rápida. Só que quando nós fizermos as nossas aulas online, vai ser a oportunidade de nós trocarmos ideia, de nós conversarmos um pouco a respeito do assunto e de forma que vocês possam tirar suas dúvidas e que a gente possa compartilhar algumas coisas. A gente vai aprender muito junto, tá? Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação com alguns tópicos que eu preparei, né? E aí, esses vídeos, eu vou procurar fazer vídeos não tão longos, né? Em torno de 20 minutos, 25. Então, a apresentação, a partir do momento que chegar em uns 20 minutos, caso ainda fique alguma coisa para eu apresentar, eu vou interromper a gravação e gravo um segundo vídeo, para que não fique uma coisa muito pesada, né? Então, o meu objetivo é fazer vídeos relativamente curtos, né, de forma a passar de maneira geral para vocês um pouquinho sobre o assunto, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Bom, nós temos aqui então conjuntos, né? Então é um tema muito importante, um tema que se usa muito em diversos conteúdos, relativamente simples, mas que tem uma série de detalhes que a gente tem que tomar bastante cuidado e no sentido de ser uma coisa mais formal, o que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui com definições, nós vamos trabalhar com propriedades, teoremas, então uma coisa mais formalizada, considerada assim, axiomática, né? Uma teoria axiomática dos conjuntos. Tá? Então é isso. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Espero que seja um momento de muito aprendizado para todos. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, né? Vamos trocar ideias, vamos trocar informações aí, e em breve estaremos todos juntos novamente presencialmente. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre conjuntos, uma parte introdutória da teoria de conjuntos, um pouquinho sobre operações entre conjuntos, e à medida que eu for apresentando, eu vou falando para vocês alguns exemplos. Bom, eu não gosto muito de slide carregado, né, e eu não acho interessante muito texto, mas aqui não teve como, né, eu tive que colocar algumas informações relacionadas à teoria de conjuntos, e para isso a gente precisa entender o que é elemento, o que é conjunto, então por isso que ficou um pouquinho mais de texto, eu peço desculpas por isso.
Então, elemento e conjunto são considerados conceitos primitivos na matemática, né? Ou seja, eles não possuem uma definição formal. Só que, apesar disso, a gente pode afirmar o seguinte: o que é um conjunto? Né? Imagina, por exemplo, as vogais do alfabeto: A, E, I, O, U. Conjunto dos números pares: 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Conjunto das estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Então, conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos sem repetição, não ordenada, ou seja, o elemento aparece uma única vez e não importa a ordem que esse elemento vai aparecer no conjunto. Isso é uma definição informal de conjuntos, né? Nessa definição informal, elemento é um objeto do conjunto. Então, por exemplo, na ideia que eu falei para vocês das vogais A, E, I, O, U, o A é um elemento desse conjunto. Tudo bem? Como fazemos para dizer que um elemento está em um determinado conjunto? Aí vem a ideia de pertinência, aquele símbolo do pertence e do não pertence. Tá? Então, se um elemento X, aliás, se X for um elemento do conjunto a gente diz que X pertence a A. E qual que é a notação? A notação é aquela que vocês já estão acostumados, ó. X pertence a A. Para indicarmos que o X não é um elemento do conjunto a gente escreve com essa notação aqui, ó. X não pertence a A, tá? Bom, já comentei, né, mas aqui alguns exemplos importantes. Conjunto das vogais, conjunto dos números naturais ímpares, então 1, 3, 5, 7, nesse caso aqui, infinitos. Conjunto dos meses de 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, essa é a ideia informal sobre conjuntos. Né? Beleza, essa é a parte mais introdutória e que vai dar uma melhorada boa. Tá? Bom, nós temos alguns conjuntos que são muito importantes, né? Que vocês já devem estar trabalhando isso lá desde quando vocês entraram na escola, né? Desde aquela ideia inicial dos conjuntos naturais, aí depois lá no 7º ano, aí vem aquela ideia de entrar com os conjuntos dos inteiros, e aí o negócio começa a aprimorar um pouquinho, né? Então, aqui eu pus para vocês algumas representações de alguns conjuntos considerados muito importantes: conjunto dos inteiros não negativos, ou naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, o conjunto dos irracionais, dos reais e o conjunto dos complexos. Uma outra definição muito importante é a definição de quando um conjunto está contido no outro. O que diz a definição? Diremos que o conjunto B está contido no conjunto A, e a notação vai ser B está contido em A, ou ainda que A contém B, e a notação é essa aqui, ó, aí é o contrário, o símbolozinho, né? Então, isso aqui significa que o A contém o B. Tá? Então, ou uma outra forma também que a gente fala é que o A é um superconjunto de B. B está lá dentro. Quando todos os elementos pertencentes ao conjunto B também pertencem ao conjunto A. Tá? Então, numa notação usando aquela parte de lógica proposicional que a gente trabalha lá no início da disciplina, a gente pode dizer que um conjunto B está contido no conjunto A se para todo x, se x pertence a B, então x pertence a A. Tudo bem? Então, a gente está usando aqui a ideia daquela condicional. Uma observação importante. Pela definição acima, podemos perceber que todo conjunto está contido em si mesmo. Né? Então, guardem bem essa informação. Outra coisa interessante é que quando o A está contido em B e o A é diferente de B, a gente vai dizer que essa inclusão é chamada inclusão própria. Nesse caso, nós vamos dizer que o A, como o A está contido em B e ele é diferente de B, a gente diz que o A é um subconjunto próprio de B. E aí vocês vão ver que a notação dele é essa aqui, ó. A está contido em B, aí aparece esse símbolozinho embaixo aqui, tá? Em muitos materiais, essa notação é omitida. Em muitos materiais vem somente essa notação aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que quando aparecer isso aqui, significa que o A está contido em B e o A é diferente de B. Então, o A é um subconjunto próprio de B. Outra definição importante, definição de igualdade. Bom, quando a gente fala que um conjunto é igual ao outro, é lógico. O elemento que está nesse também está nesse.
Mas de maneira mais formal, como que a gente pode dizer que um conjunto A é igual a um conjunto B? Nós diremos que o conjunto A é igual ao conjunto B, e denotaremos A igual a B, se todos os elementos de A pertencerem a B e se todo elemento de B pertencer a A. Ou seja, se A está contido em B e B está contido em A. Então, guardem bem essa informação. Toda vez que nós tivermos dois conjuntos, A e B, e o A for igual ao B, é o seguinte, para todo X, A está contido em B e B está contido em A. Tudo bem? Então, essa definição para igualdade de conjunto é muito importante. Ou uma outra forma que a gente pode usar também para igualdade de conjunto é assim, ó. A igual a B, se para todo X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. Porque esse C e somente C dá a ideia do A estar contido em B e do B estar contido em A, que é o que cai justamente aqui, nessa definição. Tudo bem? Isso aí eu já tinha passado para vocês em notas de aula, mas aí agora eu estou revisando isso nessa videoaula para vocês. Tá ok? Uma proposição. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Então aqui é uma ideia de transitividade. Nós vamos provar isso aqui? Vamos. Nós vamos ter as nossas aulas online, né? E aí, guardem bem essas informações. Algumas dessas proposições aqui vão ficar como sugestões, como exercícios, para vocês darem uma brincadinha. E outras, a gente vai provar lá na nossa aula online. Então, guardem essa aqui que a gente vai provar. Essa prova eu até já mandei para vocês, né, em outras ocasiões. Mas a gente pode revisar esse assunto, porque ele é muito importante. Teorema. Seja A um conjunto qualquer. Então, o conjunto com nenhum elemento está contido em A. O que está falando aqui? Aqui está falando que, como A é um conjunto qualquer, e que o conjunto vazio, ou com nenhum elemento, está contido em A, está falando que o conjunto nulo é subconjunto de qualquer conjunto. Isso aqui também a gente aprovou, né? Mas nessas videoaulas, a princípio, eu ainda não vou passar as demonstrações para vocês, tá? A princípio é só uma ideia geral sobre o assunto. Mas depois eu posso gravar, não tem problema nenhum fazer uma gravação com as demonstrações, mas eu acho interessante a gente comentar e a gente discutir essas demonstrações na aula online, que a gente pode meio que trabalhar junto na construção da demonstração dessas proposições e desses teoremas. Tudo bem? Então guardem mais esse aí. E aí eu falei de conjunto nulo, né? Conjunto com nenhum elemento. Mas o que é um conjunto com nenhum elemento? Conjunto com nenhum elemento é o chamado conjunto vazio ou nulo, e a notação dele é essa aqui, ó. Essa bolinha cortadinha. E aí tem um cuidado muito importante que vocês têm que tomar. Quando você vê essa notação aqui, ó, essa chavinha com essa bolinha cortada, isso aqui não representa o conjunto vazio, tá? Esse conjunto, na realidade, ele vai representar um conjunto que possui um elemento que é o conjunto vazio, um conjunto de conjunto aqui. É um conjunto com um conjunto nulo lá dentro, tá? Assim, as únicas representações válidas para o conjunto vazio são essas duas aqui, ó. A bolinha cortada e essas duas chaves sem nada dentro, tá? Outro conceito importante é o conceito de conjunto unitário. Conjunto com um único elemento é denominado conjunto unitário, ok? Bom, aqui tem um exemplo. Né? Considere os seguintes conjuntos. Tem um conjunto A, dado pelos elementos A, E, I, O, U, são as vogais. O conjunto B, X, tal que X é uma letra do alfabeto. E o C, X, tal que X é uma consoante. Então, são três conjuntos que foram apresentados aqui. Determine quais das seguintes proposições são verdadeiras. Tá? Aí está pedindo aqui vários itens, né? B está contido em A. Então, vamos pensar em algumas situações aqui. O conjunto B é X tal que X é uma letra do alfabeto. Tá? O conjunto A é o conjunto das vogais, A, I, I, O, U. Será que a gente pode dizer que o conjunto B está contido no conjunto A? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? O conjunto A está contido no conjunto B? O que vocês acham? C está contido em A? A é um elemento de B? A é um elemento de C? Esse conjuntinho pertence ao C? O vazio pertence ao B? CK, TX pertence a B?
CKTX está contido em B? E está contido em A? Olha, nesse exercício aqui, nesse exemplo, dá para brincar bastante, para trabalhar bastante com essas informações aqui, tá? Então, baseado nas definições que eu falei anteriormente, eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho a respeito desse exemplo aqui, e lá na aula online, que vai ser aquele momento da nossa troca de informações, eu vou querer saber de vocês. O que vocês acharam de cada um desses itens aqui? Posso deixar isso para vocês? Então vamos lá. Anotem, olhem as definições, os exemplos que eu passei anteriormente, e vamos discutir isso aqui lá na nossa aula online na semana que vem? Ou, tô falando semana que vem, eu não sei em que momento que você vai assistir isso, né? Mas na nossa aula online. Então, beleza. Mais uma coisa. Então, vocês podem ver que está ficando um tanto de coisa aí para a gente discutir junto depois, tá? Então, aqui estão sendo passadas as principais informações para depois a gente conversar um pouco. Bom, operações entre conjuntos, tá? Antes de começarmos a discussão sobre operações entre conjuntos, precisa de conjunto universo, ou universo do discurso, que nada mais é do que o conjunto de elementos em discussão, que nós vamos denotar por S. Então, nós vamos denotar esse S como sendo um conjuntão, e aí dentro desse conjuntão, né, a gente vai ter os conjuntinhos ali dentro. Assim, ao tomarmos um conjunto A, B ou H, ou seja, ao tomarmos um conjunto qualquer, sempre devemos tomar o cuidado de seus elementos pertencerem ao conjunto universo, ou seja, ao conjunto S. Tá? Então, a gente vai pegar um conjunto A, um B e um H. Os elementos desse conjunto têm que estar lá no S, que é o nosso conjunto universo. Tá? Então, guardem bem essa informação. A partir dessa informação, a gente começa agora a definir algumas operações entre conjuntos. Tá? Primeira definição, definição de união. União de conjuntos. Então, sejam A e B subconjuntos de S. Então, olha lá, tem aquele conjuntão, conjunto universo, e lá dentro tem um A e o B. O que é a união de A e B? A união de A e B é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou que estão em B, cuja notação é essa aqui, ó. Então, nós podemos dizer que a união B é X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Lembrando que esse ou aqui, ó, ele pode ser substituído por aquele conectivo que a gente viu lá na lógica, aquele Vzinho, né? Conectivo ou. Definição de interseção. Sejam A e B, subconjunto de S. O que é interseção ou intersecção de A e B? É o conjunto de todos os elementos que estão em A e que estão em B, ou seja, estão nos dois conjuntos. Notação A inter B. A interseção B é X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, esse E também pode ser substituído por aquele símbolozinho lá da lógica. Conectivo E. Ok? Beleza. Complemento de conjunto. Seja A um subconjunto de S. Esse A é um conjunto. O complemento do conjunto A, denotado por A elevado a C, então esse AC é o complemento, né? Pode ser também A apóstrofo, é uma outra forma da gente representar complemento, tá? É o conjunto de todos os elementos do conjunto universo que não estão em A, tá? Então, se tem o A, se é o complemento do A, é o que não vai estar no A, é o que vai complementar esse conjunto, tudo bem? Definição de diferença de conjuntos. Suponhamos que A seja um subconjunto de S, que B seja um subconjunto de S. Definimos a diferença entre A e B, cuja notação nós vamos colocar A menos B, ou A barra invertida B, é o conjunto de todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, está em A e não está em B, A menos B. Está em B, mas não está em A, B menos A. Diferença entre conjuntos. Definição de diferença simétrica entre conjuntos. O que é diferença simétrica entre conjuntos? Mais uma vez, vamos supor que A seja um subconjunto de S, B um subconjunto de S. Diferença simétrica entre A e B, cuja notação esse A, triângulozinho B, é o conjunto de todos os elementos que estão em A, mas não estão em B, ou que estão em B, mas não estão em A. Em outras palavras, a diferença, o complementar e a diferença simétrica podem ser reescritos dessa forma aqui, ó. Complementar. X pertence a S, tal que X não pertence a A. A menos B. X pertence a S, tal que X está em A, mas X não está em B.
Diferença simétrica. X pertence a S, tal que X pertence a menos B, ou X pertence a B menos A. Mas, em outras palavras, esse ou está associado à união. Então, é A menos B, união B menos A. Ok? Bom, eu falei para vocês, a ideia aqui é fazer um vídeo mais curto. Então, a princípio, nós definimos conjunto, vimos uma série de propriedades, proposições, teoremas, que nós vamos demonstrar depois. Um exemplo, também ficou para vocês darem uma brincada e a gente conversar depois. E apresentei para vocês as principais operações entre conjuntos. E aí, agora, tem uma série de propriedades associadas a essas operações. Mas aí eu vou parar nesse momento por aqui, e aí eu volto com outro vídeo falando dessas propriedades, porque essas propriedades também a gente vai ter que demonstrar tudo depois, tá? Mas a princípio eu só vou comentar sobre elas e as demonstrações a gente conversa junto depois, ok? Então, por enquanto, eu vou dar uma paradinha por aqui, e aí a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou passar para vocês as propriedades das operações entre conjuntos. Tudo bem? Até a próxima, então. Um grande abraço para vocês. Até!